Boa noite a todos. Olá. Mais uma noite juntos, mais uma semana, mais um encontro maravilhoso com o Dr. Jorge Jaber, Armando Paulini. Depois de uma semana muito especial pra gente, sabe? Semana passada teve o lançamento do livro lá na Livraria da Travessa do Leblon. Um encontro sensacional, animado, divertido, muitas pessoas queridas, muitas surpresas no lançamento do livro. Transtornos mentais, né? Adicção e transtornos mentais, teorias, tratamentos e abordagens do Dr. Jorge Jaber, seus fiéis alunos e escudeiros. Deu o que falar, né? Foi muito bacana. Olha só, verdade que o livro foi coordenado por mim, mas com a participação da doutora Paula e de vários componentes da equipe, cada um apresentando um capítulo baseado na sua própria aula no curso de formação de terapeutas. Muito legal. O senhor gostou daquela noite, doutor? Eu adorei aquela noite. Para mim foi bom. Olha, o que aconteceu? Primeiro, a alegria de ver todas as pessoas que puderam comparecer da equipe, né, fazendo o autógrafo, assinando o seu exemplar, né? E com os parentes compareceram, a doutora Paula, uma família toda, Minas Gerais toda. Invadiram o Rio de Janeiro. E para você, Armando Paulini, foi bom também? Foi sensacional, foi maravilhoso. Que é uma família, né? Eu encaro como família. É bonito de ver. Deu para voltar no tempo, pensar na história o tempo todo. Da clínica Jorge Jaber, na história da relação de vocês, que na semana passada a gente começou a contar um pouquinho, né? E isso inspirou a gente dar continuidade hoje, sabe, gente? Hoje a gente vai dar continuidade, tentando esquecer as câmeras e bater um papo. Um papo sobre sentimentos, histórias marcantes, subjetividade. Claro, pensando um pouquinho, né, nas teorias e nas técnicas, mas tentando acessar um pouco mais tudo que nos trouxe até aqui hoje, né? Principalmente o Dr. Jorge Jaber, que tem muita história e que foi inspirado de diversas maneiras pela história pessoal que nos atravessa. Eu acho que comigo também foi assim, o Armando também foi assim, e hoje a gente vai tentar entrar um pouco nisso, no que nos atravessou, né? O atravessamento do sujeito. Aí a gente passeia lá um pouquinho na psicanálise, passeia um pouquinho na filosofia. Vou puxar a sardinha para o meu lado, terapia, né? Vamos falar de terapia, vamos falar desse encontro, desse sentimento que é a necessidade. Quando a gente para e olha para dentro e fala, caramba, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E eu preciso olhar para isso, sabe? Mais ou menos por aí. Topa, Armando? Poxa, tô dentraço. Topa, doutor Jorge? Tô dentro. Tá dentro? Eu queria avisar também que que na sexta-feira eu estarei no encontro de síndicos, na conferência de síndicos da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, que ocorrerá ali no shopping Vilas Mall. Eu estarei falando um pouco sobre convivência comunitária, os problemas da convivência comunitária, no Vilas Mall, amanhã, sexta-feira, de 1h30 às 3h30. Será um prazer recebê-los lá. Parabéns. Legal, parabéns. Muito obrigado. Vamos participar. E, aliás, né, a gente já pode começar por aí. Conviver é difícil, né? Então, condomínio também dá o que falar. Vai ser sobre o quê, doutor Jorge, esse encontro? Eu estou sentindo assim, o desejo de lembrar um pouco do que eu falei agora, alguns dias atrás, que para a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que solicitou fazer uma entrevista, e que eu até me surpreendi comigo mesmo, porque eu meio que esqueci que eu estava ali gravando e saí falando uma porção de coisa.
Coisas de dentro. E aí me lembro, por que é que nós nos interessamos por trabalhar com pessoas que têm problema? Por que será? Por que será? Eu vou dar só uma entradinha. Quer dizer, nós somos pessoas que, por alguma razão, encontramos uma satisfação em tentar ajudar pessoas que estão sofrendo muito. E eu acredito que os nossos alunos, nossos estagiários, eles tenham esse mesmo interesse. Sabe, doutora Paula? Porque é muito estranho você passar tanto tempo estudando, tanto tempo assistindo aulas, assistindo lives, cursos e insistindo nessa atividade, que é uma atividade sujeita a grande possibilidade de frustração, de sofrimento, de dificuldade, de pessoas complicadas, pessoas de mau humor, pessoas que estão contra você. Você quer ajudar e elas não querem aceitar. Então, eu me lembrei que a Associação Psiquiátrica Americana, algum tempo atrás, fez uma pesquisa sobre isso. E a principal razão para uma pessoa procurar essa área de ajudar mentalmente é um interesse científico. Está na faculdade, está fazendo colegial e fala, eu vou estudar psicologia, eu vou estudar medicina, eu quero ser psiquiatra. Um interesse acadêmico. A segunda influência para encontrar esse tipo de profissão é uma herança. Alguém na família atua... Já abriu esse caminho. Já abriu esse caminho. E a terceira, eu deixei por último, é você ter alguma dificuldade e se interessar em saber o que é isso que está lhe fazendo sofrer. Então, muitos de nós, é o meu caso, procurei esse tipo de atividade, ajudar pessoas que têm um problema, inicialmente estimulado pelas minhas próprias dificuldades. Será que eu sou o único? Não. Não? Não. O doutor estava falando agora, eu lembrei de uma frase que eu farei uma reunião nossa de equipe, né? Do jovem ser um sentimento procurando uma razão, né? E aí eu fui lá atrás e é um pouco isso, assim, é um sentimento procurando uma razão de existir, assim, uma razão que eu encontrei no trabalho. Lembrei de mim, jovem também. Acho que era mais ou menos por aí. Havia um sentimento, uma angústia, algo que me incomodava. Não sabia onde colocar. Uma história familiar, tudo junto e misturado. E eu falei, que é isso? Aí fui procurar terapia. Sim. Aos 16 anos eu procurei terapia pela primeira vez. E aí depois falei, acho que eu vou estudar um pouquinho disso. E a sua trajetória, doutor Jorge? Conta pra gente. Como começou? Primeiro, eu fui uma criança doente. Nem lembrei disso agora que você me perguntou. Eu fui uma criança bem doente. Eu tive amidalite de repetição, tive estreptococcia, tive uma série de doenças. E depois eu tive, aos 5 anos, uma doença grave que me levou a fazer uma cirurgia de urgência. E me lembro que o médico, que era um médico, não era um médico particular, ele de noite foi na minha casa, eu não testemunhei, eu estava de cama, né? Eu me lembro bem de eu estar de cama, eu tinha 4 anos de idade, com delírios, por causa da febre. E ele foi lá e disse, ele precisa operar. E ele me levou para o hospital. Ele pegou e levou? Ele foi, meu pai. Aí eu não lembro bem. Claro. Mas há uma marca daquela noite. Mas aquele homem, de noite, foi bater na casa dos meus pais dizendo que eu tinha que ser operado. E eu me recordo muito bem de estar na mesa cirúrgica
provavelmente com um lençol. Eu ia ser operado no abdômen. E aí, naquele momento ali, eu fiquei alguns instantes... Estava muito frio. Estava gelado o ambiente. Aquela luz sobre mim. E aí, eu lembrei assim, naquele momento. Eu me dei conta, falei assim, engraçado, eu estou aqui sozinho, não estou com meus pais, isso é uma coisa séria, e eu não estou desesperado. Eu percebi isso, falei, eu tô conseguindo ficar educado aqui. Não descontrolou, né? Descontrolei. Naquele momento. Então, isso me marcou profundamente. Ali eu já percebi o cheiro do éter, o cheiro da sala cirúrgica. Olha o médico falando aí já. Foi Primeiros sinais de que estava gostando daquele ambiente. Então, essas memórias, elas foram construindo uma ideia de dor e de ajuda, né? E a figura do médico, a figura da pessoa, da enfermeira que ajudava, e daquelas pessoas todas em volta, né? Me cuidando. Hoje mesmo eu estava examinando um abdômen e me lembrei que nessa ocasião, eu com 4 anos de idade, quando eu apertava o abdômen, não doía tanto, mas quando soltava, doía demais. Nunca mais esqueci que esse é um sinal de gravidade do chamado abdômen agudo. E você, doutor, se sentiu cuidado naquela ocasião? Eu tenho essa sensação de ser uma criança cuidada, eu tenho. Isso anulou o sofrimento? Na verdade, meus pais foram muito bons para mim. A minha mãe até hoje. Amém. 95 amém, anos, amém. Ela me ajuda muito. Mas meus pais, eles tinham todo o cuidado para me preservar. Mas eles não tinham muita noção da psicologia. Então, eu percebi algum mal-estar, geralmente ligado à sensação de inadequação. Eu tinha uma sensação de inadequação, que eu não estava adequado, que eu não estava certo. O meu short que eu ia para a escola não estava certo. Alguma coisa não encaixava. Não, eu diria, praticamente tudo. Não encaixava. Esse quebra-cabeça tava... Você se identifica? Eu tô vendo aí você balançando a cabeça, tô lembrando Armando. da primeira vez que eu fui... Que eu me sentia muito assim no colégio. E fui buscar ajuda dentro do SOI. Antigamente tinha uma coisa chamada SOI, que era Serviço de Orientação Educacional. Exato. E tinha uma psicóloga, Maria Luísa, que está no meu Facebook até hoje, essa senhora. Estamos falando aí... não vou perguntar quantos anos, não. Há uns 50 anos atrás, 52 anos atrás. E aí ele tinha esse sentimento assim, de inadequação, de não pertencimento, né? E que ele saía, que eu não sabia o que era, não sabia nem porquê. Ele saía um pouco mais violento do que o normal, assim, do que o comum por um jovem. Você né? diz assim, você tinha reações Exato, violentas? com nada, com coisas pequenas. Então aquilo aparecia. Isso assim. te incomodava? Me incomodava porque eu não queria ser daquele jeito, eu queria ser aceito pelo pessoal, mas o pessoal ficava meio assim, poxa, o que vai acontecer, né? Quando ele chegar. Então, assim, era num jogo de futebol, numa brincadeira, numa coisa assim. E aí, quando eu conheci esse ambiente, eu passei a ser frequentador desse ambiente. Às vezes, hoje eu tenho uma memória de eu querer estar ali. Entendeu? E às vezes não tinha motivo nenhum, mas eu queria, eu quero falar com a tia. Vou lá falar com a tia. Nessa época a psicologia ainda não era tão valorizada quanto é hoje. Talvez um pouco mais a psicanálise, não é, doutor Jorge? Já havia um conhecimento maior de psicanálise? Não. Não também? Não. A psicanálise ficou restrita a um grupo social muito específico. Não era tão popularizado. Houve pelo menos 2 psicanalistas ali nos final dos anos 70, início dos anos 80.
final dos anos 70, exatamente. Tá. Hélio Pellegrino, psicanalista mineiro, Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas, que também era casado, era de uma família que a irmã dele era casada com um mineiro, que tinha um destaque também. Então vamos voltar um pouquinho. Antes de ter contato com a psicanálise, então, teve contato com a medicina. Né? Como a gente ia desde a infância, por diversas razões pessoais. Como é que isso seguiu até despertar o desejo de, então, ser médico? Bom, eu sempre fui um bom aluno. Fui um aluno, aliás, excepcional. Era um aluno extraordinário. E eu comecei a me defrontar com a ideia do que eu vou ser, né? Fui tendo dificuldades de escolher alguma coisa, porque, na verdade, eu sentia que eu poderia fazer que eu poderia me dedicar a qualquer atividade. E eu fui fazendo por eliminação. Você é engenheiro? Não, engenheiro eu não quero. Você é militar? Não, militar não quero. Você fazer concurso para Polícia Federal? Não, não quero ser polícia. Eu vou fazer economia. Não, economia não tem o maior saco. Eu vou fazer... eu tive isso de eliminação também. Aí eu tinha que escolher no colegial qual era a turma que eu ia ser no segundo ano colegial. E aí eu escolhi, olha, sobrou medicina, odontologia, psicologia. É você da área de saúde. Foi assim. E me lembro de, por exemplo, chegar em casa, achei que era uma coisa fantástica descobrir o que eu seria. E achei que meus pais gostariam de saber isso. Aí eu cheguei e falei, não deram a menor atenção a isso. Que legal, parabéns, tudo bem. E continuaram. Não porque não me dessem atenção, porque para eles era normal que eu decidisse. Eu é que não sabia que eu já tinha gabarito para tomar determinadas situações. E isso me lembra, doutora Paula. Pois não. Falarei assim teatralmente. Isto me lembra, doutora Paula, que eu percebo hoje isso em muitas pessoas. Essa sensação de não pertencimento, essa sensação que tem alguma coisa errada com elas. E que, na verdade, eu já senti isso e de vez em quando sinto. E vejo muito nas pessoas que me procuram que tem uma certa dificuldade de mostrar isso. E aí projetam o mal-estar no outro. Dizem que o problema é o marido, o problema é o trabalho, o problema é... Sente raiva do outro. Eu não suporto beterraba. Falo, como é que a pessoa não vai gostar de... Não, tudo bem, não suporto. Se não tiver mais nada para comer no mundo, não vai comer beterraba. Então, a gente vai escolhendo alguma coisa. E às vezes fala isso sem nunca ter provado a beterraba. Já vem um conceito meio que pronto de fora. Exatamente. Verdade. Né? Aliás, isso permeia os nossos almoços, sabe, gente? É que tem 3 bons de boca. De forma geral. Mas voltando isso de você não se colocar, não saber muito bem. É uma ideia que às vezes é passada como se eu não fosse capaz de fazer alguma coisa. Eu me sinto diferente do outro, eu olho para o outro. E aí compara, às vezes, o jeito que está vestindo, o jeito que está andando. Eu ficava meio inadequado. Eu queria fazer parte daquilo e não sabia como. Eu colocaria isso em 2 questões também, né? Quando ouço o doutor Jorge falando que chegou em casa, querendo contar para os pais, e você trouxe sobre querer participar dos grupos da escola, né? Nós temos uma grande necessidade de pertencimento. Sim. E uma grande necessidade de aprovação. Sim. Principalmente, né? De pai e de mãe, num primeiro momento. Psicanálise, inclusive, tem muita coisa sobre isso. Tem muita. Filosofia tem alguma coisa sobre isso também, Armando? Tem. Muita coisa sobre isso. Bem resumidamente. Você vai construindo isso com... Primeiro você constrói com o meio que você está. E quem é a pessoa mais próxima é a família, né? A mãe que cuida, o pai que está ali. Então você vai
notando isso ali, né? E conforme você vai criando autonomia, que você vai vendo o mundo, né? Ele vai se apresentando de acordo de onde você está, né? Culturalmente. E você vai construindo essa ideia de você. Às vezes idealizada fora. Né? Hoje eu estava escutando rádio e o pessoal falando sobre redes sociais, as dificuldades das redes sociais. Você idealiza alguma coisa que você vê na rede social. Aquilo é uma imagem, não é o que é. Mas você se projeta ali dentro, você quer estar ali, daquele jeito. E não consegue, porque a vida não é assim. E se compara, né? Como se a sua vida tivesse sempre pior, de alguma forma. Uma imagem. Não é o que é. A vida ela é vivida. Você pensa, mas você vive. E às vezes eu tenho dificuldade, eu tenho que ter habilidade e alguém para me ajudar a chegar até ali. Então o papel da família é importante, do profissional é importante, da professora é importante, que vai me ajudar a chegar, porque eu não sei chegar, eu não sei chegar. Alguém tem que me ajudar. E uma palavra que eu já falei hoje, trajetória. Ela é permeada, né, de tantos sentimentos, tantas histórias. E sabe, Dr. Jorge Jaber, eu vi um vídeo essa semana também, que o senhor conta um pouco, uma história me pareceu muito marcante da sua adolescência, que também permeou essa trajetória e permeou aí o início da escolha de profissão e da escolha clínica. Conta um pouquinho pra gente, doutor, porque foi forte, assim, foi... Acho que vale a pena a gente sentir isso juntos. Eu li um livro, aliás, nem consegui ler direito esse livro. Foi muito difícil, muito chato. Eu tinha 15 anos. Então, não vou dizer. Chamava Lições de Abismo, de um grande escritor católico chamado Gustavo Corsão. Eu tinha que ler esse livro para fazer uma redação, uma prova muito difícil. Mas algumas partes desse livro ficaram em mim. Por que eu não queria ler esse livro? Porque eu tinha uma rejeição ao olhar isso. Lições de abismo. O que é isso? Lições de quando você cai lá no fundo de você mesmo e não sabe bem como voltar. Eu não queria olhar esse troço, não. Eu queria era ouvir Beatles, Rolling Stones, dançar, e dançar de rostinho colado com uma menina e jogar futebol. Era isso. De preferência, fazer o gol ir pra torcida. Fazer um sucesso imediato. Então, eu vivia num momento assim que eu vi muito isso. Eu percebia um vazio geral. Houve um momento ali no final dos anos 60, que, aliás, foi até chamado de desbunde, em que a juventude entrou fortemente nas drogas, como se não houvesse uma opção diferente. E este mal-estar ali, eu senti, e hoje vejo claramente que outros sentiam. E ali, né, nesse momento, eu me lembro que eu estava de férias, em 1967. Eu estava, até conto, eu estava sentado na calçada, a gente ficava esperando para jogar futebol, a galera ficava sentada na calçada, assim. Não parava carro, você ficava com o pé na rua e o bumbum sentado no meio-fio. Aí passou a Linda, já uma mulher mais velha que eu e que tinha uma autoridade sobre as crianças. Ela era nova, mas tinha uma autoridade. Eu tinha uns 15, talvez ela tivesse uns 22, 25. Aí ela falou, Jorginho, você sabe o que aconteceu? Jorginho era eu. Tá. Você sabe o que aconteceu com o Alex? O Alex morreu. O Alex era meu amigo de infância. E morreu de overdose. E isso realmente me marcou. Havia um problema familiar nele, da família dele, e eu me lembro
que isso me marcou profundamente. Muito fortemente. E a partir disso eu passei a ter uma atenção ao sofrimento. Assim, a perda de um ente querido. Vi muitas pessoas morrerem de acidentes, acidente de trânsito, pessoal suicidando. Comecei a ver que isso acontecia. Isso me chamou a atenção e eu percebi que havia uma dor em mim por ter olhado essas coisas, mas que os outros estavam sofrendo. E aí, na faculdade de medicina, eu, por vários motivos, um deles foi a perda de uma namorada que eu estava apaixonado. Paixão. Tive aquilo que se chama ferida narcísica. Certo. Fiquei com a alma em carne viva, porque o amor da minha vida aos 17, 18 anos de idade, me disse adeus e foi embora. E essa dor me despertou para algo mais forte. Foi abrindo. Foi abrindo. E nesse momento, a psiquiatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na época era a Universidade do Estado da Guanabara, ela fica bem em frente à faculdade e a gente convivia com os pacientes, levava para... Tinha atividades com os pacientes psiquiátricos e eu me identifiquei com aquelas pessoas, percebi que eu podia ajudar e aquilo me interessou. E ali me interessou também intelectualmente. Inclusive, eu tenho um professor a quem dedicamos o livro, Professor. que deu uma remexida também nos seus conceitos. Sim. E abriu mais uma caixinha. Não foi? O professor Jorge Alberto Costa Silva, autoridade mundial extraordinária, ele, numa aula, ele tinha vindo do doutorado na Suécia. E aí ele era o mais jovem doutor PhD de toda a universidade. E ele foi dar uma aula. E na aula ele falou algo que me irritou. E eu era meio irritadinho. Eu era, viu? Não sou mais, agora eu sou um anjo. Nós somos testemunhas, não é, Armando? Somos. Eu era irritadinho, eu falei alguma coisa... Confrontei. E a maneira como ele gerenciou isso me deu uma visão de que alguma coisa não estava certa comigo. Foi ali. Fez você olhar para dentro. Fiz olhar para dentro. Armando, você teve algum mestre, assim, algum professor? Você falou ainda há pouco dessa figura do professor como na infância eu tive essa professora que foi muito importante. Ela era psicóloga ou pedagoga, não sei, algo certo. Levou para o caminho das artes. Depois eu dei muita sorte na minha vida, que conheci o Dr. Jorge, eu tinha 19 anos. Estava começando ainda. E eu já falei para ele várias vezes isso, assim. Ele me ensinou a pensar. Elaborar o que eu estou sentindo, pensar, um jeito de pensar, não é resolver a coisa. Gente, isso não estava combinado. Não. Parênteses, me ensina. Não me ensinou. Aí, você pega um fio, você vai desenvolvendo. Eu tinha vontade de mudar, eu tinha essa vontade de mudar, porque eu me identifico com essa irritação, com essa raiva, com essa coisa que saía violentamente. E eu precisava era do médico, do amigo, do professor que falou alguma coisa que a pessoa falou, caramba, é isso. Então, aquilo abriu. Falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. E tem uma coisa interessante, assim, falando de história, né? A gente começou a trabalhar, ele fazia um grupo de terapia. Acho que era quinta-feira ou quarta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Vocês citaram também recentemente isso. E aí ele começou a me convidar a participar do grupo, já me preparando, assim. Não, participa do grupo. Jogou a isca. Aí eu fui. Aí um dia marcamos o grupo lá, eu sentei, não sei o quê. Ele abriu a porta com o kimono. Falou assim, olha,
faz aí. Eu falei, caraca, mano. Tipo assim, debutei. Aquilo foi tão ele importante. Tava indo pro judô, ele foi pro judô. Falou, Aquilo foi tão importante para mim. Alguém confia. Alguém acha que eu não vou fazer besteira. Alguém tá enxergando algo em mim. Pô, aquilo foi... Algo que nem você enxergava. E a gente vai falar mais disso. Do que a gente não enxerga na gente, passa a enxergar. Isso. Mas sabe, doutor, quando você falou das lições do abismo, engraçado que eu me lembrei de um livro também da minha adolescência, que eu tinha que fazer um trabalho escrito também, que tem um título bem sugestivo, né? Que é A Droga da Obediência. Eu não me lembro o autor, o escritor, mas eu me lembro de detestar ter que fazer a resenha do livro A Droga da Obediência, porque fui uma adolescente rebelde, esse negócio de obedecer, não tava com nada, né? E aí o senhor traz um pouco desse movimento que o senhor pegou ali da entrada nas drogas, né? Depois dos anos 60, de ver uma turma toda entrando nisso. Perde um amigo, um grande amigo por overdose. E que excesso é esse, né? Que desde lá até aqui a gente segue vendo, permeia nosso dia a dia, nosso trabalho. Excesso tanto de uso de substâncias ou quanto de violência e transtornos mentais de forma geral. Isso é uma busca de prazer? Uma busca por alívio? Um alívio de uma dor que as pessoas nem sabem que sentem? Por que é que nós temos essa dificuldade de olhar para dentro? Nós temos medo. Não é? Nós estamos agora na Artemis. Artemis 2? Isso. Sim. A Artemis 2 girando no espaço. E aí você vê um pontinho que é Vênus. E você diz, meu Deus, isso aqui é uma coisa enorme. O que eu estou fazendo aqui? Aí, você acorda. Não, segunda-feira eu tenho que ir do trabalho a tal hora. Não, mas na terça-feira você vai criando coisas do cotidiano e discutindo se é o Flamengo ou o Fluminense, se o Paquetá vai para a seleção, se o técnico vai continuar. Você vai criando coisinhas aqui de perto sem olhar para o... E o resto? O que a seleção brasileira tem a ver com Vênus? Né? E a gente está no meio disso tudo. Sim. Então, nós fomos criando, na convivência, maneiras de nos fortalecermos para não termos que ficar perplexos diante da nossa dificuldade, do nosso medo. Menino, você tem que engolir o choro. Menino, você tem que... Não sente, não. Né? Engole o choro, que isso é coisa de gente fraca. Meu irmão, comigo não, hein? Eu vou pegar você, eu vou te dar um soco. Quer dizer, as pessoas vão desenvolvendo defesas para não olhar essa dificuldade. E aí nós vamos nos fechando com essas defesas e vamos ficando distantes uns dos outros. E isso vai dando atrito. E aí surgem as questões de convivência com prejuízo, as dificuldades de convivência. Então, a maneira de fazer isso, dar certo, é você conseguir abrir para alguém, pedir ajuda, e ir olhando para dentro. Por isso é que existem tantos terapeutas, tantos psicólogos. Psiquiatras não tem tantos, mas psicólogo brasileiro, de maneira geral, é extraordinário. São muito bons. É impressionante. São pessoas abdicadas, dedicadas, né? Então, nós vamos procurando ajuda. Alguém que a gente confie, que nos ajude a olhar para dentro e resolvendo esses medos.
Porque a maioria desses medos, se não todos, é fruto da ignorância. E, para aqueles que desenvolvem fé, tudo indica que a crença numa força maior, seja lá como for chamada essa força, mas alguns chamam de Deus, alguns chamam do universo, alguns chamam de uma força interior. Essa procura de um grande outro, de uma energia espiritual, costuma ajudar. É verdade. A busca por um profissional, a busca pela fé, a busca por esse caminho espiritual, a terapia, o tratamento, esse caminho é difícil, permeado por angústia, claro, mas que me parece aqui um caminho saudável de olhar os sentimentos, mesmo que isso doa. Então, a gente está falando aqui, existe o caminho saudável, por mais doloroso que seja, como existe o caminho dessa busca da anestesia, dessa busca de não olhar, de não enxergar. Não por mal, a pessoa não está enxergando mesmo, não está enxergando nem o Paquetá, não é voluntário, nem o universo, só que na minha visão, né, Armando, assim, quanto mais adoecido, mais eu tô cego, eu tô com uma venda para tudo isso que está acontecendo. Eu tenho uma figura para isso, assim, na filosofia, que é a energia que está disforme. Você tem uma questão, e aí eu busco ajuda para me organizar e dar forma àquilo que eu estou sentindo. Ou o meu pensamento, às vezes, também está confuso. Eu preciso de alguém que dê forma àquilo, porque eu não sei. É como se fosse... Outro dia o doutor estava falando sobre neurônios, né, assim, que vão encaixando, eles têm um... É como se eu precisasse de alguém que desse forma para aquilo que eu tenho dentro de mim sair e encaixar ali, sem causar prejuízo. Porque vai sair. E no transtorno no uso de drogas, a busca, às vezes, ou o encontro com a substância, a pessoa consegue organizar aquilo de um jeito assim superficial e que vai cobrar ali na frente um preço por isso, mas naquele momento, aquela forma funcionou. Então, quando eu falo da maneira de pensar, de você aprender a se relacionar com a coisa, pedir ajuda, pesquisar, confiar de que alguém vai me ajudar, isso tudo é a mesma coisa. A gente precisa do caminho. Então, encontrei um caminho, o outro encontrou um caminho, um grupo anônimo, um psicólogo, um caminho que vai me organizar isso para que isso saia de uma forma adequada. E aí não ter outras consequências, que vai escalando até o caos. Vai escalando até o caos, né? Então é isso. Na clínica da adicção, isso é extremamente frequente. Não é o prazer que inicia o processo, é a tentativa de aliviar algo que não foi compreendido. Sim. E aí, doutor Jorge? ela faz um... E aí... Olha, vocês, hein? Não são mole. Eu queria trazer, assim, esse conceito de trauma. Ela faz com a gente e a gente... Olha só, Armando. O que essa jovem faz com a gente? Ela faz com a gente e a gente aqui... Vocês têm que se comportar bem, hein? Por favor, hein? Vocês dois. Vamos lá. Doutor, hoje a gente está aqui falando mais de sentimento, de caminho, de trajetória. E vamos trazer uma palavra que a gente escuta muito por aí, né? Na nossa área, nas histórias, no outro, no sujeito. Trauma. O que seria um trauma saudável, bem elaborado, e um conceito de trauma que deixa o sujeito adoecido? O que o senhor traz pra gente como trauma, seja falando de um trauma
seu ou como o trauma marcou sua história e o trauma na clínica? O trauma é a assimilação de uma experiência que cause alguma mudança dolorosa na existência. Então, quando algo acontece, e isto é vivenciado geralmente com uma grande ansiedade, frequentemente fruto de uma produção neuroendócrina, a pessoa vê ou ouve algo, isso vai no seu cérebro, o cérebro manda uma ordem para uma glândula chamada suprarrenal. A glândula suprarrenal libera uma série de hormônios, adrenalina e noradrenalina. Isto leva a uma mudança do funcionamento corporal, sentida como estresse, e aí fica marcado aquilo como sendo doloroso. E a pessoa, ela não tendo noção de que é algo gerenciável, ensinável e desensinável, você pode desinstalar isso, ela fica com medo daquilo para o resto da vida. É isso que nós vemos, por exemplo, em treinamentos de forças especiais, de paraquedistas. O treinamento vai impondo àquele jovem o contato aos poucos com algo muito traumático. Vai desensibilizando a pessoa. Vai desensibilizando. É isso. E esse trauma frequentemente gera numa criança um temor. Por exemplo, um pai e uma mãe brigando pela primeira vez de forma violenta, ela vivencia isso com uma grande ansiedade neuroquímica, e aí ela passa a ter medo daquele mal-estar, da frequência cardíaca elevada, da frequência respiratória. E muitas vezes, se ela não souber da onde vem essa sensação, ela fica escrava disso. Isso vira um sintoma sem um conhecimento. Exato. Agora, eu tenho um exemplo pessoal sobre essa memória neuroquímica. Eu tive 2 perdas muito significativas na minha vida, né? 2 perdas em acidente, como o doutor falou, né? 2 tragédias familiares em momentos diversos, né? Momentos diferentes, anos diferentes. E nas 2 ocasiões, né? Uma eu recebi uma ligação, o telefone tocou muitas vezes no domingo pela manhã, e a outra eu recebi a ligação, era de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado. Também o telefone tocou algumas vezes até eu atender. E por alguns anos após esses eventos, né? Se o telefone tocasse nestes determinados horários, eu gelava. A espinha, né, eu arrepiava de alguma forma, né? Eu sentia a memória do evento vindo através de um toque de telefone. Né? E eu elaborei isso como uma experiência, né, traumática que eu tratei em terapia e tudo mais. Então, assim, isso é uma memória conhecida por mim, uma memória que eu tinha um conhecimento. E é por isso que eu estou trazendo o fato de que quando eu vejo isso muito nos nossos pacientes, né? Há muitas memórias traumáticas sem conhecimento. Né? Porque quanto menos eu olho para mim, menos eu tenho autoconhecimento do que me aconteceu. E isso vai gerando mais adoecimento. Tem um negócio no futebol. Às vezes surge um garoto de 16 anos que é um craque e vai colocando aos poucos para treinar com o time. Como é que é isso, Armando? Ele vai... Você estava falando disso. Dessa desensibilização.
você vai ensinando a pessoa, vai acolhendo a pessoa ali, vai ensinando a pessoa, ela vai aos poucos pegando confiança nela e naquilo que está sendo repetido ali, fazendo. E ali ela vai se desenvolver, ela vai ter a possibilidade... Um exemplo, Ronaldo Fenômeno, na Copa de 94. Ele foi para os Estados Unidos, inclusive ele aparece o tempo todo sem sapato, só de meia. Porque ele não ia entrar em campo. Ele foi só para viver aquilo ali. Para se dessensibilizar, para não tremer na hora. Na entrada no estádio, diante da torcida. Entrar no vestiário, ver uma discussão, ver como é que um tá de mau humor. Vai aprendendo a viver ali dentro. Se acostumando com isso. E essa memória, às vezes, como ela vem de uma forma traumática errada, por exemplo, a criança, ela acha que é ela. Meus pais estão brigando com a gente. Muito Sou bom. eu. Isso. A partir dali, ele internaliza como a razão daquilo. Sim. Né? O bebê é a razão do casal. Todo mundo chorou para tudo, vamos ali. Quando os pais estão brigando e eu vejo pela primeira vez aquilo, se for violento e não for depois a gente tentar compor aquilo, explicar, não, sei lá, alguma coisa assim, ele vai simbolizar aquilo de algum jeito. É o telefonema de madrugada. É um símbolo. É um signo. E se você não identifica, você está refém. Você está refém daquilo. Alguém tem que decodificar isso com você. Vai decodificar. Não, olha só, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. E falando estar refém, é o que acontece na dependência química. Não é? Então, sim, fica refém. Porque você não tem habilidade. E aí você adiciona, como a gente tem trazido nos programas, algo que de alguma forma... Externo. Algo externo. Que vai resolver o que está dentro. Não vai. Olha só. As drogas são ou depressoras do sistema nervoso central. Então, se eu estou entrando num sofrimento e estou ficando excitado, eu vou querer usar algo, se eu for um dependente, ou que eu for um usuário, vou reformular. Se a pessoa tem um sofrimento, uma ansiedade, e usa uma substância que diminua o funcionamento do sistema nervoso central, ela vai ter uma sensação de tranquilidade. Mas ela não enfrentou a dificuldade. Sim. Ela só desviou. Perfeito. E cada vez que a dificuldade se apresentar, se ela recorrer ao uso da substância para diminuir o funcionamento do sistema nervoso central, ela vai, aos poucos, adicionando uma substância para evitar a convivência ou a superação do problema. Com o passar do tempo, isso vira uma catástrofe. E também tem o contrário. A pessoa está triste, está com dificuldade, está desanimada. Aí alguém vai e apresenta uma cocaína. E aí ela consegue, naquele momento, ter um estímulo a mais. Então, toda vez que ela estiver vivendo uma situação mais triste, ou menos estimulante, ela procura fora dela essa substância que vai dar a ela a falsa sensação de que ela está. Sim. E tem a terceira forma de droga, né? Que são as drogas alucinógenas. Quer dizer, a vida está difícil, está ruim, eu vou usar alguma coisa que vai me dar cores, sons, e vou construir. O senhor falou no início da década de 70, né, aqueles psicodélicos, espiritualidade, é a busca do espiritual. De uma resposta. De dar sentido. Vou usar alguma coisa que vai abrir a mente. Aí nós temos, lembrando, Peyote, como era o nome? Tinha um autor nos anos 70, final dos anos 60, que falava sobre
sobre o uso de substâncias químicas. Esqueci o nome dele agora. Adolf. Não é o Adolf. Não, esse outro. Isso. Era um mexicano que usava Não peiote. vou lembrar. Sim, o pessoal ia pro deserto. Isso. Acampava no deserto. Não é? Que era assim, a erva do diabo. Isso. Então era uma forma de usar substâncias, seguindo um ritual Sim. indígena que traria a possibilidade de encontrar um poder superior. Então, não é raro que em algumas religiões se use alguma substância para tentar encontrar este poder superior, essa espiritualidade. Então, são formas de tentar encontrar algo que dê significado à vida usando uma substância. Hoje, acho que está mais em alta, pelo menos que eu ouço falar, é a ayahuasca. Ayahuasca. Né? Ayahuasca. Sim. Está presente nisso. Muito bem. Mas, voltando lá no início, no início de tudo, o doutor já falou do encontro com a medicina, né, doutor? Encontro com a medicina. Eu deixei aqui separado já para nossa quase reta final de hoje. Da experiência à vocação. Como é que foi o seu encontro, então, doutor, né? Ali depois do professor colocá-lo no seu lugar, do senhor perceber que tinha que olhar mais para dentro. Como é que foi, então, dali para o encontro com a psiquiatria e para o surgimento da clínica? Isso aí foram circunstâncias. As circunstâncias vão levando também, não é? Eu percebo que eu fui educado para procurar contribuir, fazer aquilo que se chamava fazer o bem. Eu fui educado dessa forma. Em casa, com familiares, com pessoas próximas, com a religião. Eu fui criado na religião católica. Então, eu fiz uma peregrinação por valores que fossem construtivos, fazer o bem, ajudar alguém a se sentir melhor. Isso, desde criança, eu me recordo de ser assim. Na medicina, eu tive uma grande emoção ao perceber que a minha vida podia ajudar outros. Sentir que o outro melhorava é como se Deus passasse por dentro de mim. Como se uma força maior me utilizasse para fazer o bem. E isso é muito bom. Isso é muito bom, ter essa experiência de ajudar outros, de alguém que sofre recorrer a você, a mim, e eu, de alguma forma, participar desse bem-estar. Tem vezes que eu nem sei exatamente o que está acontecendo, mas eu tinha essa sensação no início dos meus atendimentos, no início da minha clínica pessoal, ainda estágio da faculdade. Eu queria muito ajudar, e aí nos atendimentos, ainda com pouca experiência, eu falava, será que eu estou ajudando essa pessoa? Eu me questionava, eu não fiz nada, não falei nada, será que eu estou ajudando? E aí a pessoa voltava. Eu fui começando a entender esse processo, né? Isso me ajudava também. Poxa, Armando, fui longe. Essa coisa de voltar. Volte amanhã. Te lembra alguma coisa, Armando? Alguma coisa. Assim, cara, é muito bonito, eu acho. Né? Porque isso que o Dr. Jorge falou, e depois você falou, né, de estar ali com a outra pessoa, né? A primeira vez que eu vi isso, que eu vi uma pessoa dando uma palestra, eu falei, caramba, ninguém fala nada, né? Ele é uma autoridade. Ele está falando, ninguém interrompia, eles estavam prestando atenção nele. E eu queria que prestassem atenção em mim. Eu falei, isso aí é legal. Presta atenção no cara. E depois, né, assim, que
eu comecei a me interessar, a estudar. Eu descobri uma coisa fantástica também, né? Nessa troca, né, que você está ajudando alguém, né? E o doutor falou de poder superior. Assim, alguém reconhece em mim uma autoridade de ajuda. E se eu tenho um propósito na minha vida, ele me dá esse sentido, porque é o olhar do meu paciente ali na terapia que me dá o lugar de onde eu estou. E é uma mágica que acontece. Eu não sei explicar o que é. Essa experiência transformadora, como é que ela acontece nos grupos de mútua ajuda? É assim. Eu sou eu dentro de um grupo porque você me reconhece. A minha identidade ela é validada ali pelo seu olhar. Eu sou importante ali dentro. Como Caetano Veloso diz, né, na famosa canção, quando eu desejo teu desejo. É isso. Então, é bonito isso, hein? É isso que, esse olhar desejante, sim, do desejo do outro. O outro me querer. Muito bonito isso. Muito. Me pegou agora. Eu vou aproveitar que eu trouxe Caetano Veloso e me despedir dizendo para vocês que foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Viu? E espero continuarmos, hein? Sim. Temos muito a falar e trocar, hein? Temos? Um grande abraço. Muito. Também. Me despeço da mesma forma. Assim, é um privilégio estar aqui. Continuarei voltando. É isso que fala, né? Muito obrigada, Dr. Jorge Jaber, por compartilhar um pouquinho mais da sua brilhante trajetória. Muito obrigada, Armando, também, por enriquecer tanto nossos encontros. Eu queria falar um pouquinho mais do livro hoje, né, que foi lançado na semana passada e que conta um pouco dessa trajetória através dos tantos capítulos e dos tantos participantes desse livro, do curso de formação de terapeutas, que segue tentando tocar você que está aí nos assistindo e que também quer ajudar alguém e não sabe como, e não sabe o caminho para si e para o outro. Então, venham trocar com a gente, vamos conversar mais sobre isso. Existe algo em nós que dói e nem sempre sabemos o que é. Vamos investigar juntos. Boa. Obrigado pelo convite, eu vou. Vamos? Eu também. Gente, boa noite. Muito obrigado, né? Muito obrigada ao nosso colaborador espetacular que está de visual novo. O Felipe aqui presente no estúdio. Nice 4. Prazer. E até semana que vem. No estúdio? É Nice 4, Nice. É Nice ou Nice? É Nice. Nice. Nice 4, não é Nice de... Muito bem, bacana. Valeu, hein? Na próxima, de repente você aparece aqui um pouquinho com a gente, hein, Felipe? Gente, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.